Bom, boa noite. Vou fazer aqui a apresentação do trabalho aí de PJI. A minha solução proposta foi o robô de swing trade, né, em mercado financeiro. Vou abrir aqui o documento final do projeto. Bom, é uma solução computacional para negociação automatizada, né? Então, a ideia do meu projeto é criar um robô que opere ativos da Bolsa Brasileira com o objetivo óbvio de trazer lucro ao utilizador da estratégia. O foco é em swing trade, que são operações de 2 dias ou mais. Esses tipos de robôs são bem raros no mercado, né? Assim, aberto na comunidade de forma gratuita, que possam trazer um lucro considerável a quem quer utilizar. Então, a ideia do projeto é trazer uma solução simples de ser utilizada, sem ter muito conhecimento técnico de mercado financeiro e podendo trazer lucro realmente a quem quiser utilizá-lo, né? Aqui eu descrevo um pouco sobre os processos passados, a matriz, a estratégia do projeto inicial montada, né, os protótipos, a arquitetura e todo o planejamento de teste, alguns testes realizados que eu vou mostrar na prática aqui, que eu acredito que será melhor para visualização, aí a visibilidade dos testes. Nas primeiras sprints aqui, eu coloquei a criação de classes de controle. Então, aqui alguns requisitos de sistema baseado no modelo de arquitetura criado, no diagrama de UML. A documentação de classes, que foi finalizada também, feita juntamente ao código, né? Então, os comentários no código que documentam, em resumo, as classes utilizadas. O arquivo principal, que ele gerencia os eventos, faz algumas checagens de data, não necessariamente nele, né? As checagens de data são feitas em classes, mas eu coloquei como um recurso aqui para ser validado, né? O casamento de indicadores, que a estratégia utiliza algumas informações para realizar a decisão de compra e venda. E a tomada de decisão de entradas entra nisso. Então, o filtro de gerenciamento de ordens nos eventos. Então, quando uma ordem no mercado é aberta, ela precisa ser gerenciada. Quanto que a operação vai aceitar ganhar, quanto ela vai aceitar perder. E esses são parâmetros padrão no mercado. A documentação do projeto, que foi o documento final, que vai ser publicado. E teste de combinação de parâmetros de entrada, fiz um breve, não com o objetivo de trazer o refinamento máximo, como comentei. O refinamento para tomada de decisão pós-testes, ele é um teste que não tem fim, ele pode ser sempre reavido, então sempre pode ser feito novamente novos testes com novos parâmetros de entrada e em outros cenários do mercado, com outros ativos financeiros. Então eu coloquei como pendente porque ele não tem muito uma finalização, ele é opcional. Agora, partindo para o arquivo principal aqui da solução, ele utiliza algumas classes, né? Ele tem um código mais sucinto, um código mais simplificado. Na plataforma, a utilização dele se deve pela seleção dele aqui. Então, como o binário foi compilado aqui, ele aparece aqui na plataforma. E aí, selecionei um ativo qualquer aqui, ele funciona tanto em séries contínuas da BMF, que é um tipo de ativo, quanto em ações aqui, podem ser selecionadas também. Para futuros de teste, eu deixei na série contínua do dólar cheio, operando num gráfico de velas de 15 minutos. E fiz um teste de um mês mais ou menos aqui. E os parâmetros de entrada vão dizer quanto ao delay de contagem, que é um parâmetro de entrada do Earnings Variation Percent, que é um indicador de mercado, e o Take Profit, que é o ganho aceito, e o Stop Loss. Esses são parâmetros, como eu comentei na documentação final, que não estavam previstos na prototipação, então na hora de criar o protótipo não lembrei desses, e removi outros que não precisavam de uma configuração manual, que são indicadores prontos que não têm tantas opções como o Earnings Variation Percent. Então,
Na execução, o que realmente conta, que realmente agrega valor, são esses aqui, trazendo ainda mais facilidade para um operador desse robô, que não precisa ter necessariamente muito conhecimento de mercado. Então, nessa configuração aqui, se a gente rodar o teste, vou colocar até uma visualização para a gente ver que realmente o robô está fazendo operações. Aqui é uma visualização do ativo num panorama passado, né? Então, contando aqui 1/7 de 2020. E o robô fez a análise, gerou uma entrada, fez um ganho, fez outra entrada, que estava em outro ponto do ativo, fez outra entrada e saiu. E assim ele vai operando conforme as entradas são indicadas na lógica proposta. E eu vou acelerar aqui, né? Ele faz algumas operações aí, tem momentos que ele perde, então a perda aceita serve para isso. O robô erra a análise. Como comentado, o robô realiza operações de swing, então é uma operação que ficou posicionada de um dia para o outro, então teve uma duração de 2 dias. Ela iniciou às 14 horas do dia 20/7 e ela foi fechar às 9 horas da manhã do dia 21/7. Então é um robô que tem aí um dinamismo em relação às suas entradas, né? Esse teste aqui ele tem mais visualizações. Existe a opção também aqui na ferramenta de você desativar a visualização e ter só a visualização do gráfico do saldo realmente, do que aconteceu com o saldo. Então aqui nesse teste ele teve um lucro total, que líquido, de 9.250 e ele teve um lucro bruto mesmo de 270 mil e perdeu 260. Aqui ele te traz um resumo automático na plataforma e também existe a opção, né, como comentado na fase de testes e otimização, de rodar algoritmos de otimização. Então ele vai combinar esses parâmetros de entrada para trazer resultados combinados dos parâmetros de entrada. Então, se a gente iniciar aqui esse teste, provavelmente por ser um período longo, não será um teste muito rápido. Vou tentar diminuir o período aqui que será operado. Então, vou colocar para ele operar 3 dias e vou diminuir o número de frequências operadas. Então, vou colocar aqui alguns parâmetros. Então, basicamente, o que essa configuração diz? O delay de contagem do indicador do Index Variation Percent vai iniciar em 15, ele vai somar de 5 em 5 até 25, dando 3 combinações. O ganho vai começar em 5, somando de 2 em 2 até 10, dando 4 combinações, a mesma coisa para o Stop Loss. Um total de 48 combinações entre si. Em 4 dias, esse teste não deveria ser... Em 3 dias, esse teste não deveria ser muito longo. E aí, ele te traz aqui o que cada combinação trouxe de resultado. Então, aqui ordenando por lucro, por exemplo, a gente tem que... Existe a combinação aqui de atraso de vela de 20, o ganho de 7 e a perda aceita de 11, resulta em 37 mil de lucro nesses 3 dias. Então, o gráfico fica dessa forma, a análise dos dias da semana aqui, dos horários e do mês. Então, o protótipo funciona, ele pode ser feito testes. Aqui eu estou fazendo testes com uma entrada de 10 mil reais, né? E é isso. Esse robô ele pode ser operado já em uma conta real pelo MetaTrader. Então, é considerável que ele atenda os pré-requisitos propostos nas sprints, e através do desenvolvimento ágil foi possível me adaptar aí na produção e respeitando a política de testes e deploy, o robô está funcionando e tem uma estabilidade e uma confiabilidade aí para ser utilizado. A apresentação audiovisual eu fico por aqui e obrigado.